Acho que uma empresa, né, numa categoria tão alta como essa, devia prezar um pouquinho mais, né, pelo atendimento ao cliente aí, pela qualidade e tal. Vim dar um update para vocês. Se eu tivesse visto isso antes, eu jamais teria, hipótese alguma, fechado um cruzeiro com eles. É surreal, surreal. Não foram casos isolados só com a gente, muita gente passa por isso. Desorganização e falta de limpeza nos locais públicos. Talvez lá para 2030 eles te respondam, não é mesmo? E aí vocês vêm dizer que eu exagerei. Veja bem, taça suja de batom, era uma loucura. Cara, eu tô simplesmente em choque. Nossa senhora, judiação. Se no embarque já tava no Reclame Aqui, imagina quando chegou no final. É uma vergonha em termos de serviços e não vale o quanto te cobram. E aí? E aí, MSC? A gente não vai ter nenhum tipo de resposta? Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Vim dar um update sobre a situação do navio. O vídeo, né? Bombou aí, chegou um monte de gente nova. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vim dar alguns updates pra vocês, até com os comentários que vocês fizeram e tudo mais. Gente, primeira coisa que eu preciso dizer, não quero desencorajar ninguém de fazer navio, muito pelo contrário. Inclusive quero gravar um vídeo aqui com vários motivos pra você fazer uma viagem de navio, fazer um cruzeiro, que assim, são experiências incríveis. Como eu comentei com vocês lá no outro vídeo, essa foi minha 7ª experiência no navio. E mesmo com todos os perrengues, mesmo com tudo, sempre é uma experiência incrível, sempre é uma experiência válida, divertida. Então assim, não desencorajei, a minha intenção não é desencorajar ninguém de fazer um navio, entendeu? Façam, tentem fechar com antecedência para pagar mais barato. A minha intenção foi realmente assim, alertar sobre possíveis problemas que você pode encontrar. Como eu disse, eu já tinha passado por vários desses problemas, entendeu? Várias dessas coisinhas já tinham acontecido comigo, porém isolados. Então, já peguei um navio que demorou o embarque. Já peguei um navio que a limpeza não estava 100%. Já peguei navio com chuva todos os dias. Então, assim, tudo já tinha acontecido, porém em situações isoladas. O que me assustou, assim, é que foi uma reunião de todos os problemas, entendeu? Então, já passei por navio que a gente ficou 3 dias parados no porto do Rio de Janeiro porque tinha mau tempo e não dava para seguir viagem. Então a gente ia para alto mar para o navio rodar, né, para funcionar cassino, lojinhas e tal, voltava para o porto do Rio de Janeiro. Então assim, os 3 dias seguidos a gente abria a sacada e dava de cara com o porto do Rio de Janeiro. Não fez roteiro nenhum. Então assim, tudo pode acontecer, mas o navio tá sempre com coisas para te entreter, sempre tem coisas diferentes para você fazer, tem show, tem atividade, tem dança, enfim, o 24 horas, mentira, 24 horas não é, mas tem assim, desde as 8 da manhã, 7 da manhã, tem atividade para quem é fit, tem atividade para quem gosta de tomar uns drinks, tem atividade para quem gosta de jogar. Então é de manhã até de noite, assim, as festas e tudo mais. Então todo dia, toda noite tem alguma coisa para você fazer. Então são sim viagens muito legais, são experiências únicas, que eu acho que todo mundo deveria, uma vez na vida pelo menos, passar por uma viagem de navio, por um cruzeiro, porque é uma coisa muito legal de se fazer, sim. Talvez não por tanto tempo como foi essa, né? 8 dias talvez seja um tempo assim, um pouco acima do normal, digamos assim. Então se você quer sentir primeiro, não sei se eu vou enjoar, não sei se eu vou gostar, pega aí uma viagem de 3 dias, um mini cruzeiro, que eu tenho certeza que você vai amar. Eu, particularmente, não me incomodo da viagem ser mais longa. Inclusive, um dos meus grandes sonhos, foi uma coisa que até bastante gente comentou, é fazer um cruzeiro de travessia, né? Que é um cruzeiro que sai de um continente para o outro, uma viagem aí que pode durar até 20 dias, mas tenho amigos, tenho parentes que já fizeram e amam, então é uma coisa que ainda não dei o check na listinha, quero muito fazer um dia. Não sei se daqui para a Europa, da Europa para cá, daqui para os Estados Unidos, não sei.
Mas acho que assim, quero passar por essa experiência um dia. Então não foi a minha última experiência no navio, com toda certeza. Quero muito fazer de novo, porque como eu disse, são assim... Toda viagem vai ficar marcada, eu lembro de todas as minhas até hoje, inclusive tem amigos lá do primeiro navio que eu fiz, que na época foi o Imperatriz da Pullmantur, que foi um roteiro bem parecido com esse de agora, que foi pro sul e depois Punta del Este e Buenos Aires, que foi a vez que eu consegui conhecer Punta, né, quando eu desci em Punta del Este. Até hoje tenho pessoas assim nas redes sociais que eu conheci lá nesse navio, fiz amigos. Então, como eu disse, é uma experiência assim que todo mundo deveria ter ao menos uma vez na vida. Eu tô virando espelho aqui que tava me dando vertigem, que tava batendo errado. Mas aí, gente, o negócio é o seguinte, vim dar um update para vocês. Fiz todas, né, as minhas colocações, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, no Instagram. No TikTok os vídeos estão aí com mais de 300 mil views. E... a MSC simplesmente ignorou com todo o sucesso. Então, assim, não obtivemos nenhuma resposta do e-mail que foi enviado para falar sobre o passeio, né, que não rolou, os passeios, né, porque Ilhabela e Punta del Este, que estava impossível de descer por conta dos barquinhos. Inclusive, quero me retratar aqui, gente, eu faço confusão com Chester e Tender, entendeu? É tudo carne de Natal, eu não tenho culpa se o bichinho lá chama Tender, e aí eu chamei de Chester, mas é Tender o barquinho. Aí eu faço confusão, eu chamo de Chester, daqui a pouco tô chamando de peru, e é sobre isso. Eles não responderam, não entraram nenhum tipo de contato comigo a respeito né, dos vídeos, das situações relatadas nos vídeos. E assim como não obtivemos nenhuma resposta do e-mail enviado também sobre as reclamações, muito menos sobre as cobranças indevidas, sobre o meu depósito que desapareceu. Então nada foi justificado, nada foi conversado. E aí muita gente comentou, né, vai lá no Reclame Aqui e tal. E aí, gente, aí foi que o barro aconteceu. A gente resolveu entrar no Reclame Aqui pra dar uma olhada. E, meu Deus, gente, eles têm muita reclamação. Se eu tivesse visto isso antes, eu jamais teria, hipótese alguma, fechado um cruzeiro com eles. Porque assim, aí eu falei, não, eu vou dividir algumas com o pessoal, entendeu? Então, eu quero ler aqui com vocês algumas reclamações que eu encontrei, que eu vou encontrando aqui, na verdade. Eu vou abrir aqui junto com vocês, porque tem uma semana mais ou menos que a gente viu, já tinha um monte, inclusive de muita gente do nosso navio, que tava, né, no mesmo roteiro. E agora outras várias surgindo, surreal. E aí, ó, vou ler algumas que vocês vão ver que os casos não são isolados. Inclusive, muita gente comentou de uma maneira assim, não tão legal, falando, eu fiz e não tive problema. Que legal que você não teve problema, gente. Show de bola, parabéns. Fico muito feliz. Infelizmente eu tive, infelizmente essa foi a minha experiência. Nada foi inventado, tudo que foi relatado aqui tá documentado nos vlogs do navio, inclusive, né, nos vídeos todos. E enfim, vamos lá, gente. Eu vou ler algumas aqui com vocês e a gente vai comentar para vocês verem como não foram casos isolados só com a gente. Muita gente passa por isso. Vou preservar identidades e tudo mais, né? Mas vamos lá, ó, vou abrir uma aqui. Cobrança indevida no cartão de crédito. Olha só, veja bem, se não é a mesma situação que aconteceu comigo. Eu cadastrei o meu cartão de crédito dentro do navio, porém não consumi nada. E ao sair do navio, o atendente me falou que eu poderia ficar tranquilo que a empresa CVC iria estornar o valor, porque não teve consumo a bordo. Eu enviei uma mensagem para a CVC e me passaram um número de protocolo e tarará. E depois não responderam as minhas mensagens. Na hora de vender a viagem, só falta pegar o cliente no colo. Depois ignora o cliente, uma vergonha. Nesse caso aqui, né, a reclamação deveria ser também com a CVC. Eu, particularmente, assim, nosso problema foi direto com a MSC. Então não sei. Cobrança em duplicidade, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Richarles, né? Retornei ontem do navio Preciosa, 3/1 a 9/1, 6 noites pela Argentina e Uruguai.
com meu marido e meu filho. Ao entrar no navio, cadastramos um cartão pré-pago e ao longo do cruzeiro percebemos algumas cobranças. No dia 8/1, após conferir a possibilidade de pagar parte das despesas gastas no navio com a recepção do cruzeiro, optamos por depositar $300 em nossa conta em uma das máquinas de autoatendimento disponíveis, que foi o que aconteceu comigo, né? Depositei $40 lá que desapareceu. Naquela data, nossos gastos somavam cerca de $600, que diminuiu para cerca de $300 após o depósito. Na mesma tarde, fomos informados sobre o atraso para retornar a Santos por uma falha em um dos motores e nos ofereceram como recompensa um crédito de $250. Olha, foi sorte ainda, né? Porque a gente atrasou, teve todos esses problemas e não teve nenhum tipo de ressarcimento nem nada. Ao desembarcar do navio, percebemos que as cobranças que já haviam sido realizadas em nosso cartão de crédito não foram estornadas, cerca de $500, sendo que o depósito de $300 foi simplesmente desconsiderado. Veja bem, foram descontados de nossas despesas apenas o crédito de $250 oferecido pela MSC. Solicitamos, por gentileza, o extrato de nossos gastos no cruzeiro e o estorno dos $300 previamente pagos conforme comprovante, ainda que desgastados pela máquina, que foram descontados de forma duplicada em nosso cartão. E aí, adivinha só? Não tem resposta. Vamos lá. Ah, olha aí. Temos um MSC Civil Cruzeiro de Natal, o que eu estava. Vamos ver o que foi dito aqui. Uma pessoa de Brasília. No dia 18/12, embarquei no MSC Civil no Porto do Rio de Janeiro. Já no embarque, começou o desrespeito da empresa para comigo. O horário agendado para o embarque era 11 horas, porém, o mesmo não aconteceu. O local de espera estava lotado, sem fila preferencial para idosos, como sou, tenho 62 anos. Após umas 3 horas de espera para embarcar, consegui. No segundo porto de parada, Punta del Este, o navio chegou atrasado e não tinha tender, lancha, para levar todos os passageiros para visitar o local. Escolhi esse cruzeiro pela rota e na parada principal só consegui ficar 1 hora, pois estava uma bagunça generalizada para desembarcar e mesmo com a senha só consegui desembarcar às 17h30, com hora de retorno ao navio às 19 horas, ou seja, muito pouco tempo para a visitação. Durante todo o cruzeiro, percebi tripulação mal treinada, em número insuficiente, serviço de péssima qualidade, desorganização e falta de limpeza nos locais públicos. Gente, não fui eu que escrevi isso, viu? A ceia de Natal, momento mais esperado, não aconteceu, pois houve uma invasão de muitas pessoas na abertura do buffet meia-noite. É verdade, gente, a gente nem tentou ir no buffet de Natal meia-noite, mas eu ouvi dizer que realmente foi uma loucura. Como sou uma idosa, não consegui me servir com nenhum alimento, pois ofereceram uma ceia para 5.000 passageiros em um único buffet. Impossível ter acesso. Durante a viagem, adoeci de nervoso que passei por tanta decepção. Tive que ir ao medical, tendo um gasto extra de $200. Cara, olha isso. Além de não aproveitar o resto da viagem. No desembarque também foi uma tragédia. O navio chegou ao Porto do Rio de Janeiro com atraso de mais de 4 horas, fazendo com que eu e minha filha perdêssemos o voo para casa. Tive que comprar uma nova passagem de retorno em cima da hora pelo dobro do valor. Além disso, minhas malas foram danificadas durante o desembarque, a da Tamires também. Fiz diversas reclamações na recepção do navio, quinto andar, e não recebi nenhum retorno. Estou muito chateada com o serviço prestado pela companhia, pois não é a primeira vez que faço cruzeiro nessa companhia e em outras, e essa foi a pior viagem que já fiz. Meu psicológico ficou e ainda está muito abalado. Só agora tive forças para contar o ocorrido. Solicito um ressarcimento da companhia pelo prejuízo material e moral que tive com essa viagem, que foi muito programada e reagendada por mais de 2 anos devido à pandemia de Covid. Nenhuma resposta. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Quer dizer, tem um monte, né? Olha lá, não me pagaram meu reembolso. Mas esse aqui é de cruzeiro cancelado, então não tem muito a ver com o nosso caso, né? Reembolso. Meu Deus. Olha isso aqui. Eu tô chocado. MSC Civil, reserva, tarará, dia 2 de janeiro a 8 de janeiro.
Pedido de reembolso ou crédito para usar em outra ocasião, notificação extrajudicial. Perigo, sofri forte queimadura por culpa do cruzeiro e me negaram atendimento médico e reembolso. Fiquei 5 noites sem dormir com forte ardência no peito e não tive suporte algum. No dia 2 de janeiro de 2023, ao tomar banho no banheiro da cabine tararã, ocorreu um vazamento de água super quente no encanamento do chuveiro. Um pequeno jato de água furou a parte de baixo da mangueira do chuveiro e ocasionou uma queimadura leve embaixo do meu peito. Imediatamente fui com minha companheira procurar o centro médico, que estava fechado. Após verificar que estava fechado, fui até a recepção registrar o ocorrido e deixar o número da minha cabine para que o médico fosse até o local, assim com a equipe de manutenção. Fui informado pela recepção que deixaria um aviso referente ao problema, mas que se o médico fosse ao local eu teria que pagar $180 pela consulta. Mesmo eu tendo informado que o acidente foi por falha estrutural do navio e não por culpa minha. O atendente falou que sem o pagamento não poderia fazer a consulta e muito menos fornecer algum remédio. Em nenhum momento após a primeira reclamação, tanto o médico como a manutenção foram até a minha cabine. Somente após o segundo acidente abaixo relatado que resolveram o problema da manutenção. Até hoje, aguardo o atendimento médico. Após o acidente no dia 2 de janeiro, no dia 4 de janeiro, ocorreu um forte rompimento na mangueira do chuveiro e dessa vez foi um jato muito forte que me atingiu e causou um rombo na mangueira, e esse jato provocou uma nova queimadura mais forte, por azar, no mesmo local que já estava ardendo e fragilizado. Sorte que sou homem, imagine se tivesse acontecido com uma criança ou mulher. Sofri 2 queimaduras devido ao vazamento de água quente do chuveiro, sendo a segunda mais forte que a primeira, e me causou enorme dor e rombo no encanamento. Fiquei praticamente o cruzeiro inteiro sem dormir devido ao forte incômodo da queimadura em meus peitos. Não foi dado nenhum suporte médico e muito menos manutenção. Eu não estava com dólares suficientes para arcar com tais despesas. Gente do céu, eu tô simplesmente em choque. Também não tem resposta, tá? Sem resposta, isso aqui foi há 4 horas. Demora no reembolso. Muita gente reclamando de viagens que foram canceladas e que não foi reembolsado. Às 5 horas, avaliação MSC Harmonia. Péssimo atendimento em todos os setores, pessoas sem nenhuma empatia, tratam todos com descaso, não estornam o valor do cliente. Caos total no cruzeiro. Esse aqui eu quero ler. Às 5 horas. Olha, essa foi respondida, hein? Essa foi respondida. Em meio a muitas sem resposta. A empresa MSC deveria rever todos os seus procedimentos internos em relação aos seus cruzeiros. Recentemente fiz um cruzeiro que saiu de Santos em 3/1 e retornou em 9/1, com destino a Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. Vamos aos problemas, vamos ver. Check-in e embarque. O processo todo levou aproximadamente 4 horas para conseguirmos entrar no navio. Enquanto entrávamos, só conseguimos encontrar pessoas vendendo produtos e ninguém para dar informações. O navio atrasou 1 hora para sair de Santos. 1 hora tá tranquilo ainda. O nosso, sei lá, deve ter atrasado umas 4 horas para sair. Tudo atrasava, na verdade. Chegada nos lugares atrasava, foi só atraso. Descida do navio em Punta del Este. Oh, meu Deus, estava marcado para desembarcar ao 12h30, mas saímos das 14h30. O retorno ainda foi pior, pois chegamos às 17h30 e só embarcamos às 20 horas, com retorno ao navio. A MSC não coloca nenhum tipo de acomodação para a espera, nem cadeiras, nem uma cobertura e nem água. Eu já não posso dizer, né, porque eu não desci, não consegui. Chegada e saída em Buenos Aires. O desembarque estava marcado para 12h30 e foi alterado. Conseguimos desembarcar às 4h30 da tarde, sendo que teríamos que retornar às 21h30. Ou seja, o passeio mais esperado foi totalmente prejudicado pela desorganização da MSC. As áreas públicas viraram um caos onde as pessoas se aglomeravam e não havia ninguém da MSC para dar informações. Qualidade da comida. Estejam prontos para pagar $3 num copo de suco Maguari e eles nem escondem a caixinha. Isso daí tudo bem, gente. É preço de, né? Comida péssima, tanto no restaurante à la carte como do refeitório bandejão. Uma ou outra coisa tinha qualidade, tal como a pizza, com exceção da pizza de pimentão com batata frita. Nossa, no meu nem tinha essa.
Piscinas extremamente geladas, agora eu sei o porquê vivem vazias. A de fora era gelada mesmo, que eu entrei e era bem gelada. Fui enganado. É fundo? Eu consigo só o pé. Então. Mas você deve ser nada. Vem pra cá, a gente é melhor. Gelado. Tripulantes, a maioria era estrangeiro e sem a mínima intenção em te ajudar, falando o mínimo necessário em português. Também falei um pouco sobre isso. Atrasos, nenhum dos horários estipulados foram cumpridos. Bebidas, pessoas que compraram o pacote de bebidas reclamavam que as bebidas sumiam e começavam a servir produtos inferiores aos ofertados no pacote. Em suma, decepção total para um primeiro cruzeiro e pensarei 2 vezes antes de fazer o segundo. Eu fico imaginando, para quem tem esse como primeira... eu quero ver o que eles responderam. Como primeira impressão, né? Fica meio complicado mesmo. Mas como eu disse, gente, é totalmente atípico, tá? Uma coisa ou outra pode acontecer. Resposta da empresa. Prezado OA. Tipo, não se dá ao trabalho de, né? Lamentamos quaisquer inconvenientes que possam ter lhe deixado insatisfeito. Acontecimento como este não condizem com os padrões mundiais de excelência e qualidade praticados pela companhia. Caso ainda precise de assistência, por favor, entre em contato através do telefone tarará, ou pelo e-mail contato@msccruzeiros.com.br, que talvez lá para 2030 eles te respondam, não é mesmo? Sendo que estes são os canais oficiais e adequados para tratar todos os detalhes relativos à sua reserva e ao seu cruzeiro futuro. Cordialmente, MSC Cruzeiros. Ou seja, aqui ainda está dizendo... E a resposta é padrão, tá? Para todas as reclamações. Aqui ainda tá dizendo que, tipo, o Reclame Aqui não é lugar. Que eles têm que entrar em contato direto pelos canais. Que você não consegue falar no telefone e não tem a resposta por e-mail. Vamos ver. O MSC Civil do Réveillon. Vamos ver. Esse aqui tem 6 horas. Vamos ver o que foi dito. Fiasco do Cruzeiro de Ano Novo Civil. E aí vocês vêm dizer que eu exagerei. Veja bem. Boa tarde, realizei um cruzeiro de ano novo com vocês, com embarque dia 26/12, que foi o dia que a gente desembarcou, que já chegou, o nosso navio chegou super atrasado, era para o desembarque acontecer às 8 da manhã, a gente desceu do navio às 3 da tarde, então imagina a galera que estava esperando para embarcar. Fui com o passageiro tararã nessa cabine... No dia 25/12 recebemos um SMS e um e-mail informando que o embarque estava atrasado e que ao invés de 11 da manhã, nosso embarque seria após as 14. Chegamos ao porto às 14h40 e a fila já estava absurda. Ficamos horas na fila para despachar as malas até conseguir entrar no armazém de entrega dos documentos. Olha só. Pegamos a senha número 33 para verificar os documentos, mas esse número só aconteceu 20h15 da noite. Ficamos durante esse tempo quase 6 horas com uma garrafa de água e um pacotinho de batata Ruffles que foi oferecido para quem estava no armazém aguardando ser chamado. No nosso não ofereceram nem água, tá? A gente comprou, pegou uma fila gigante, inclusive, que estava no meio do jogo lá da Argentina. Foi babado. As malas só chegaram na cabine 00h20. Compramos o pacote de internet e bebidas all inclusive, com antecedência pela internet, meses antes do embarque. E pelo horário que conseguimos entrar no navio, nos sentimos, aqui foi editado pelo Reclame Aqui, mas acho que eles estão reclamando que um dia eles perderam de pacote de bebida, né? Perdemos um dia de consumo dos 2 pacotes que compramos, verdade? Falamos na recepção do navio e nos informaram que nada poderia ser feito. Pagamos por um serviço que não pudemos utilizar porque ficamos horas para entrar no navio por um atraso que não foi nosso. Nossa mala chegou 00h20 na cabine e nem tomar um banho e trocar de roupa para ficar à vontade no navio conseguimos. Ficar o primeiro dia completamente perdidos. Péssima experiência com a MSC, ninguém pode e nem quis ajudar. Um absurdo. Também sem resposta. Pior experiência de cruzeiro. Vamos ver essa daqui. Eu tô amando ler essas coisas, gente. Lembrando que quem quiser é só botar lá Reclame Aqui MSC, que vocês vão acompanhar tudo, né?
Comprei um cruzeiro para as datas de 5/1 a 8/1. O navio deveria chegar às 9 da manhã e chegou muito atrasado, o que gerou uma multidão aguardando, todos aglomerados e sem lugar para sentar. Começou o embarque após as 14 horas e eu embarquei quase 5 da tarde. Mandaram todos para o mesmo restaurante com filas enormes, não tinha lugar para sentar, comi em pé e minha sobrinha, que é criança, comeu sentada no chão. Quando fui para minha cabine, estava suja, o espelho estava desenhado, a pia tinha pelo e a minha cama tinha até unha. Meu Deus. Como estava chovendo, já não tínhamos a primeira festa, que era dar tchau para Santos. Fomos para o teatro, chegamos cedo e ficamos aguardando as cortinas que não abriram, pois deu problema, então cancelaram o teatro daquela noite e jogaram para outro dia. Então ficamos andando e depois fomos para o jantar, outro pesadelo. Me colocaram em um restaurante, a minha irmã em outro e o sogro dela em outro horário, o que é uma palhaçada. Não conseguimos jantar juntos e nem trocar os horários, pois o restaurante... peraí que eu me perdi aqui. Nem trocar os horários. E restaurante, vários outros hóspedes também relataram o mesmo problema. E os funcionários não estão nem aí porque é uma confusão. Eles não dão conta, o navio superlotado e eles são poucos para atender. As festas à noite não foram boas. Os animadores desanimados, muita gente no mesmo local, pois chovia. Os bares lotados, sem organização, passava gente na frente... Verdade. Os garçons não entendem o que a gente quer pedir, falam que não está incluso no pacote, e mesmo estando. Então, era na sorte e na boa vontade. Mesmo quando pegar... na boa vontade mesmo. Quando pegava um que era gente boa, dava certo. Na cafeteria, tarará, foi a pior experiência ir pela MSC. Ó, xícara de café suja de batom. Falei, gente, taça suja de batom, era uma loucura. Aí tá falando mais do atraso, sem resposta também. Pior cruzeiro da minha vida, MSC preciosa. Tudo não resolvido, sem resposta. Gente, que loucura. Que loucura. Eu vou abrir mais esse aqui. Destino Uruguai, atraso no embarque, atraso na mala. A mala chegou no quarto por volta das 11 horas da noite. Comida péssima qualidade, passamos mal. Meu marido escorregou e quebrou o dedo do pé. O deck do navio é perigoso quando molha. Tem que tomar cuidado. Aí são meio que acidentes que podem acontecer. Demora no desembarque para Punta del Este. Atraso de mais de 2 horas no desembarque para os passageiros na Argentina. Fecharam os bares do andar por onde as pessoas saem, de forma que ficamos mais de 2 horas na fila sem água. Vários tripulantes encontravam-se embriagados. Atraso de quase um dia no retorno a Santos. Meu Deus! Não entregam comprovante de bagagem. Minha mala chegou quebrada. Várias pessoas reclamando de bagagem quebrada. Inclusive aconteceu com a Tamires, né? Falei. Gente, eu tô chocado porque a gente tinha visto de uma semana atrás, né? E isso aqui tudo é de hoje. Tipo, a horas. 7 horas, 8 horas. Ó, reembolso, cobrança indevida e taxas... Insatisfação com o cliente Voyage Club, ou seja, ninguém tá feliz, né? Reembolso, troca de cabine, não devolveram dinheiro, reembolso de calção também não foi feito. Meu Deus do céu, isso tudo é de hoje, gente. Isso tudo é de algumas horas atrás. Reembolso não efetuado, estorno cobrado no cartão, atraso... Não consigo adquirir pacote de internet. Tirania da empresa em solucionar problemas. Na verdade, eles nem respondem, né? Duplicidade no cartão de crédito. Olha lá, mesma coisa. 21 horas atrás, mesma coisa que aconteceu com o Richards. Meu Deus do céu, peraí que tá meio lento aqui pra abrir. E eles não estornaram o pagamento no cartão de crédito que cadastrei na entrada do cruzeiro. Só atendem por e-mail, mas não dão retorno algum. Na verdade, nem por e-mail. Pelo menos a gente, né, não teve resposta alguma da dona MSC, gente. Nenhuma. Cara, eu tô simplesmente em choque. Ó, a empresa não se posiciona sobre as minhas solicitações.
atraso no embarque, bagunça, falta de respeito e desordem. A pessoa ainda estava no embarque, esse aqui. Nossa senhora, judiação. Se no embarque já estava no Reclame Aqui, imagina quando chegou no final. Destruíram a minha mala e não fizeram nada. Atraso na hora do embarque, não devolvem o dinheiro há mais de um ano. Péssimo serviço a bordo, péssima experiência. E PS, eles ainda mandam um e-mail pedindo pra gente fazer avaliação no final do e-mail, do cruzeiro. Não me estornam nunca, péssima experiência. Foi tudo da pior forma esperada. Filas para todos os bares. Deixa eu ler esse aqui. Esse aqui tá a vibe do nosso. Filas para todos os bares, filas para as atrações, comida de baixa qualidade feita de qualquer jeito. Descaso total com o cliente. E não foi tudo eu que escrevi, hein, minha gente? Vocês estão falando que eu exagerei? Não, mentira, muita gente entendeu e ficou, né? Gostou do conteúdo, enfim. Mas algumas pessoas, inclusive no TikTok bastante, falaram que eu estava exagerando, que não sei o que. Ainda não finalizou, não sei o que. Gente, isso tudo, meu Deus, é tipo de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. Meu Deus. Cabine ruim no Réveillon, ausência de reembolso, falta de compromisso no reembolso, péssimo suporte ao cliente. Gente, sério, eles... Eu não sei o que eles estão afim. Eu já tinha achado, né? Falei, cara, acho que alguma coisa eles vão se posicionar, vão entrar em contato comigo, né? Pra retratar alguma coisa perante o público. Nada. Simplesmente como se não tivesse acontecido nada, entendeu? Pacote de foto, gente que comprou e não recebeu. Réveillon, devolução de compra, não responde a clientes. Civil, uma vergonha. Quero ler esse aqui. A quem possa interessar, cuidado com o MSC Civil. É uma vergonha em termos de serviços e não vale o quanto te cobram. No período de 26/12 a 2/1, que foi o pós o nosso, tive o desprazer de embarcar no MSC Civil para uma viagem de final de ano. Em resumo, embarcar nesse navio foi uma experiência deplorável, a qual claramente não vale o quanto cobram. O perrengue começou já no embarque, ou melhor, antes mesmo do embarque, e aqui seguem os principais pontos para a experiência vergonhosa. Para embarcar, a MSC exige um teste negativo de Covid, PCR, com laudo feito com pelo menos 24 horas de antecedência. Para embarque em 26/12, segunda-feira, seria necessário fazer este teste no Natal, domingo, 25/12, ou na segunda-feira pela manhã. Em um dos contatos que tivemos com a MSC, questionamos se o teste poderia ser feito com uma antecedência maior, ou se poderia ser feito no porto antes do embarque. A resposta para as duas perguntas foi não. Mas sim, gente, lá no porto tem lugar para fazer. Para nossa surpresa, no momento do embarque estavam realizando o teste no terminal ao custo de R$90 por pessoa. Por uma informação desencontrada da MSC, tivemos que pagar R$250 por pessoa para realizar o teste de última hora em um laboratório no centro do Rio de Janeiro, e no check-in o laudo nem foi olhado. O nosso foi. Nosso check-in estava marcado para as 11 horas. Em teoria, entraríamos no navio no horário do almoço, mas claramente a MSC não está preparada para desembarcar tantos passageiros. Fomos entrar no navio quase 5 horas da tarde. Foram mais de 5 horas de espera em um terminal quente, sem lugar para sentar, sem alimentação adequada e com banheiros sujos. É verdade, não falei disso. O banheiro do terminal, Jesus amado, era um horror. Estávamos viajando com o nosso filho de 3 anos, lamentável passarmos por isso, mas teve gente que sofreu ainda mais. Era incontável o número de idosos, deficientes e grávidas que passavam horas sem um lugar para sentar e sem suporte da MSC. Vi diversos passageiros pedindo cadeira e a resposta era sempre, não temos mais. Após o embarque, nossas bagagens deveriam ter sido entregues antes das 10 horas do dia 26/12. Porém, não chegaram.
Perto da meia-noite fui reclamar na recepção e a resposta que tive de uma atendente foi nada simpática. Não posso fazer nada, tenho que esperar. Comentei que estava com meu filho de 3 anos e precisava de roupas que estavam nas malas, mas isso não foi suficiente para sensibilizar a tripulante. Ao pesquisar algumas opções de navios, vimos que o civil possuía uma sala de Lego. Achamos que seria uma ótima opção para brincarmos com nosso filho, mas pura decepção. A sala não é aberta para os pais, só para as crianças, salvo algum pequeno horário durante a noite, que levou 3 dias para descobrirmos exatamente qual era esse horário, pois cada funcionário nos passava uma informação diferente. Contratamos um pacote de bebida Easy e talvez essa tenha sido a maior decepção do cruzeiro. Definitivamente não vale a pena comprar pacote de bebidas. As bebidas oferecidas nos pacotes são de péssima qualidade. Isso eu não achei não, gente. Confesso que assim, no nosso pacote que era o Plus, eu achei tudo bem bom. Ao longo de uma semana de cruzeiro, tentamos beber algumas caipirinhas e margaritas, mas eram intragáveis, além de que os vinhos e espumantes servidos tanto no almoço quanto no jantar sempre estavam quentes, isso é verdade. Eu sempre pedia com gelo. Fomos informados que o sorvete de casquinha que tinha em alguns bares estava incluído no nosso pacote. Nem no nosso estava. Mas o único dia que tomamos esse sorvete fomos cobrados. E o pior, cobraram não só o sorvete de casquinha, quanto outro sorvete que não consumimos. Ah lá! Mesmo tendo um pacote de bebidas que incluía refrigerantes e suco, por mais de uma vez quase fomos cobrados por esse consumo em um dos restaurantes. Além disso, veio em nossa conta cobranças que realmente não condizem com o nosso consumo. Exemplo, não bebemos cervejas. Não nos agrada, e só no segundo dia, em um dos bares, foram cobradas 4 cervejas em nossa conta. Me senti realmente enganado com o pacote de bebidas que nos foi vendido. Eu também tive cobrança extra, né? Mas em termos de bebida em si, eu não tenho o que reclamar não. Quando contratamos o cruzeiro, agendamos nossos jantares para as 20h30, nós também. Inclusive pela rotina de jantar e sono que temos com o nosso filho de 3 anos. Mas, quando recebemos nossos cartões de embarque, nosso jantar estava às 18h30, mesma coisa com a gente. Tentamos trocar por diversas vezes, mas sempre nos diziam que o horário das 20h30 estava lotado. Mesmíssima coisa. O Serviço Geral de Alimentos e Bebida deixa muito a desejar, para não usar alguma expressão mais dura. Digo isso não só em relação ao atendimento, mas também em relação à qualidade das comidas. Das bebidas já comentei acima. Um dia, após sentados, levamos mais de 40 minutos para sermos atendidos no café da manhã do restaurante do 5º andar. Isso com um filho de 3 anos e esperando na mesa. Só fomos atendidos após uma reclamação a um brasileiro que parecia ser o responsável pelo atendimento no restaurante. No mesmo restaurante, no 5º andar, dessa vez no horário do almoço, esperamos mais de meia hora por 2 pratos de feijoada, que chegaram frios e tinham um pedaço de linguiça cada um. Eu poderia continuar algumas horas escrevendo meu relato sobre essa experiência vergonhosa, mas de verdade já cansei. Não recomendo MSC para ninguém. Claramente não estão preparados para trabalhar com um navio tão grande. Essa foi a pior experiência, inclusive, que já tivemos ao redor do mundo. Gente, é muito sobre isso, entendeu? Eu vou encerrar aqui. Eu tô até com a garganta seca já, entendeu? Nada tem resposta, nada tem retorno. E é isso. Eles simplesmente vendem. Acho que é por isso que é importante ter esse tipo de vídeo, entendeu? Não é só pra causar, não é só pra lacrar, não é só pra compartilhar experiências também, mas é pra fazer barulho também, entendeu? Porque olha a quantidade de gente passando pela mesma situação, sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de resposta, e eles só querem lucrar, né? Só querem vender, e aí? E aí, MSC? A gente não vai ter nenhum tipo de resposta? Ninguém vai entrar em contato, ninguém vai responder essas pessoas, os e-mails, esse e-mail que sabe-se Deus se, né? Deve ter uma pessoa para responder, e pelo visto a demanda é enorme, né? Porque se no Reclame Aqui tá assim, imagine no canal oficial, não é mesmo? E aí, ó, tanta gente, isso tudo coisa de menos de 24 horas, com tantos problemas, e a empresa aparentemente não tá nem aí, porque se as pessoas que embarcaram depois continuam tendo o mesmo tipo de problema, sinal que eles não estão nem aí pra mudar, né? Cara, complicado.
É o que eu disse lá no começo. Super indico fazer navios. Eu só jamais indicaria fazer um navio com MSC, ao menos não aqui no Brasil. Não sei como seriam experiências, né, lá fora e tudo mais. Mas aqui com certeza jamais indicaria para vocês. Justamente por, né, todo esse descaso, todo esse problema de entrega, de atendimento, de limpeza, de embarque, de atraso, de dinheiro, de reembolso, enfim. Tudo que eu falei que eu tive de problema, mas centenas de pessoas tiveram e nada é resolvido, né? Então, é isso, gente. Tomem muito cuidado, deem uma pesquisada boa antes de fechar a viagem de vocês. Façam sim um cruzeiro, mas pesquisem muito e escolham uma empresa que não vai te dar tanta dor de cabeça, não vai te dar tantas decepções e desgostos e gastos extras também, né? Assim como a gente teve. E é isso, vou finalizando por aqui. Ainda sigo aguardando algum tipo de feedback por parte da empresa, né, que se diz uma das melhores do mundo no quesito navios de cruzeiro. Então, acho que uma empresa, né, numa categoria tão alta como essa, devia prezar um pouquinho mais, né, pelo atendimento ao cliente, aí, pela qualidade e tal. Então, não sei. Sigo aguardando uma resposta, assim como essas centenas de pessoas. E é isso, gente. Mais um relato aí da nossa experiência e também da experiência de várias outras pessoas bem parecidas com a nossa. Obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau!